Eclesiastes, livro escrito pelo sábio Salomão, nos diz o seguinte: que para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de se expressar o que se sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer paz. Verso 9: que proveito o trabalhador tira de sua fadiga diária? Eu observo a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E também colocou no coração do homem um desejo profundo pela eternidade. Diga comigo, eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, eu compreendi que não pode haver felicidade para o homem, a não ser a de se alegrar, a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar as recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Quantos dizem amém? Glória a Deus. A pregação de hoje tem por tema... Cadê, irmão? Olha, agora aí. É chegado o tempo da eternidade. Parece meio contraditório. Tempo, eternidade. Eternidade não tem tempo. Como é que é chegado o tempo da eternidade? E antes de iniciar, o que de fato o sábio Salomão queria nos ensinar com tantas palavras de sabedoria, a gente precisa entender quem criou o tempo. O nosso Deus é eterno. Quantos creem nisso? Só que esse Deus que vive na eternidade criou o tempo. Gênesis capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus cria o espaço onde todas as coisas existem, os céus e a terra, mas cria também o tempo no princípio. Ora, se ele não tem princípio nem fim, e fala que no princípio ele está criando o tempo, ele está criando a existência daquilo que para nós é possível cronometrar, medir, seja no calendário ou seja em nossos relógios. Essas são duas condições fundamentais para a nossa existência. Nosso pastor físico deve dar inúmeras aulas a respeito de espaço e de tempo, coisas fundamentais para a física. Já não é com você, Aquiles, que é da química. E perceba o seguinte: se Deus do nada fez absolutamente todas as coisas, incluindo o espaço e o tempo, o que esse mesmo Deus não é capaz de produzir em nossas vidas, que existimos aqui e agora. E eu começo declarando sobre sua vida, que o Deus que criou os céus e a terra, e o Deus que criou o tempo, também criará a partir de você a condição sobrenatural para que você viva o extraordinário de Deus. Diga comigo, do nada, Ele fez tudo, e de mim, Ele fará o extraordinário. Quantos creem? Diga amém. Glória a Deus. A eternidade é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Eu já tive a oportunidade de pregar sobre isso
atributos incomunicáveis e comunicáveis de Deus. Incomunicáveis só Deus tem. Comunicáveis, coisa que Deus partilha conosco. Um atributo incomunicável de Deus é que Ele é onipotente. Só Ele é todo-poderoso. Só Ele é onipresente, está em todos os lugares. Só Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Só o nosso Deus é eterno. E nessa eternidade onde Ele está, Ele quer que nós estejamos também. Diga para quem está do seu lado: o nosso Deus já está na eternidade. E Ele quer que você vá para lá também. Quantos irão para essa eternidade? Glória a Deus. Isaías 43:13 diz que desde toda eternidade eu sou. E não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É assim que Deus se revela a Moisés. Eu sou, Moisés, te enviou. Deus não será, Deus não foi. Deus é, está e faz em nossas vidas. Deus é, diga comigo, Deus é, Deus está e Deus faz em nossas vidas. E eu creio que Ele é sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre sua família, sobre o seu ministério. Está todos os dias ao teu lado, velando por você, para que você não possa tropeçar em pedra alguma, mas possa encontrá-lo face a face um dia. E Ele faz maravilhas no meio do seu povo até os dias atuais. De eternidade em eternidade, Ele continua sendo Deus. Aí esse grande eu sou, na sua eternidade, sem precisar fazer nada, porque Ele não precisava fazer o universo, Ele não precisava criar o mundo, Ele não precisava criar o tempo e não precisava criar nós. Ele já era autossuficiente. Esse é outro atributo incomunicável de Deus. Mas ainda assim, Ele usou da sua misericórdia e da sua graça para criar o tempo, passado, presente e futuro, no qual nós, a humanidade, estamos inseridos. E por estarmos num tempo cronológico definido, nós somos limitados. E esse Deus é ilimitado. O tempo de Deus é o que os gregos chamavam de kairos. Já o tempo da humanidade é o que os gregos chamavam de cronos. Não é só o Cronos lá do Deus da Guerra que você jogava quando adolescente, eu jogo até hoje. Cronos, o tempo da humanidade, passado, presente, futuro, dia, noite, hora, minuto, segundo, intervalo de tempo, demora, espera. Já o tempo de Deus é o kairos. Deus está na eternidade e para Ele não tem tempo. Isso fica claro na Bíblia em 3 passagens. Em Lucas 20, no versículo de número 9, a gente vê o cronos de Deus, ou seja, a limitação do tempo em que o homem está inserido. Em seguida, passou Jesus a expor ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para alguns vinicultores e saiu de viagem por um longo tempo. Esse tempo, apesar de ser longo, é limitado. Se é uma viagem, ela vai ter seu início e vai ter seu fim. Lá em João, no capítulo 5, 6, diz assim: quando Jesus o viu deitado, sabendo que estava assim fazia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Esse tempo é um intervalo em que aquela pessoa ou contraiu a doença e chegou até Jesus, ou nasceu e chegou até Jesus. Cronos, tempo limitado. Tempo de Deus, Marcos 1,15. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. No tempo de Deus,
já aconteceu a sua volta, e esse tempo um dia se conectará com o nosso tempo. O Kairos de Deus se conectará com o nosso Cronos, e nós, limitados como somos, encontraremos o Deus ilimitado. Nós, temporais como somos, encontraremos o Deus que é eterno, e a eternidade irá sobressair sobre a temporalidade. Nós que um dia estávamos condenados a viver apenas um curto espaço de tempo nessa terra, receberemos um novo corpo glorioso, e nesse novo corpo glorioso habitaremos a Jerusalém celestial, e lá não haverá choro, não haverá morte, haverá apenas a eternidade com a igreja do Senhor, dizendo que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É para essa eternidade que você vai. Você quer isso ou quer mais? Tá bom? Está satisfeito com isso? Quantos vão para essa eternidade, meu irmão? É chegado o tempo da eternidade. Segunda de Pedro deixa claro essa diferença entre o tempo eterno de Deus e o tempo limitado dos homens. Olha só, bota aí, minha irmã, segunda de Pedro, no capítulo de número 3, versículo de número 8 em diante. Olha que coisa curiosa, vai falar das duas coisas agora. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e um ano é como 1000 dias, ou 1000 anos é como um dia. Volta lá. Próximo. O Senhor não se atrasa, diga glória a Deus. Ele não se atrasa. Ele está no tempo dele e vai acontecer na hora que ele quiser, em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça. Não quer que ninguém fique preso a um tempo determinado. Não quer que a pessoa tenha a sentença final apenas na morte. Olha o que ele quer. Mas que todos cheguem ao arrependimento, a fim de que deixem a temporalidade e vivam a eternidade. Próximo versículo. Entretanto, o dia do Senhor virá. Diga glória a Deus, meu irmão. Você querendo ou não, tendo medo ou não, gostando ou não, o dia do Senhor virá. Como um ladrão. Ele não é ladrão, mas virá como um ladrão, que não avisa o momento em que chegará. Se ele avisar, é porque ele é bobo, o ladrão, né? Eita, Aquiles, vou invadir o condomínio tal dia. Você já prepara a tocaia, dá-lhe uma camada de pau no camarada. Eita, desculpa, não. Você ora por ele, para que ele possa as comer. Foi mal. Eu não sou adepto disso não, viu gente? Pelo amor de Deus, falei, a boca fala, o coração está cheio. Mas vamos embora. No qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo. Tenha medo não, meu irmão. Tenha medo não. E os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Versículo 11. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoa é necessário que sejais? Pessoas que para viver a eternidade precisam passar pela santidade, pela piedade, aguardando o dia do Senhor, apressando a sua vinda, porque a gente, agindo com piedade, santidade, a gente apressa a volta de Jesus, e naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo. Cadê? A irmã voltou, foi? Não, é a mesma coisa, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia. Ele não trabalha na lógica temporal que nós temos. Por isso nós devemos ter absolutamente paciência no nosso Deus. Afinal, ele diz que o próprio Deus aguarda pacientemente. Ou seja, o Deus exercita essa paciência, porque nós estamos tão inquietos, tão ansiosos. Ele virá com os olhos como chamas de fogo, com os pés como de latão reluzente. Toda a terra o verá,
e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da humanidade. E mais ainda, todo joelho se dobrará. E aqueles que forem encontrados como bondosos, misericordiosos, santificados, serão chamados do plano temporal para o plano eterno. O sábio Salomão não podia ficar de fora dessa temática. É o homem mais sábio que já pisou sobre essa terra. É óbvio que ele não vai ficar de fora desse tema tão interessante. Tempo e eternidade. Coloca lá de novo o tema. É chegado o tempo da eternidade. E escreve naquele que eu considero o livro mais mal-humorado da Bíblia, o livro de Eclesiastes, as suas considerações a respeito do tempo e da eternidade. Versículo 1 do capítulo 3 de Eclesiastes que nós lemos. Acompanhem juntamente conosco. Para todas as realizações, escute só, há um momento ou um tempo certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito de Deus debaixo do céu. O sábio Salomão está deixando claro para cada um de nós que existe um tempo certo, um tempo apropriado para que todas as coisas se realizem nessa terra. Existe um tempo certo, apropriado para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Se você não sabe qual é esse seu propósito, se você não sabe qual é esse teu chamado ou a tua missão aqui na terra, primeiro, Deus revelará sobre cada um de nós, ou já revelou sua grande missão, comissionando a todos nós a pregar o seu evangelho a toda criatura, no momento certo. Preguem em tempo e fora de tempo. Logo, se você espera no Senhor que algo se realize em sua vida, se isso que você espera está conectado com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, chegará o tempo certo disso se concretizar. Diga para quem está do seu lado, o propósito, a missão vai acontecer. O sonho vai se realizar. Dá uma sacudida nele e diz assim, agora é no tempo certo. E se for da vontade de Deus. Quantos creem? Vai acontecer, irmão. Se for da vontade de Deus, estiver conectado com essa sua vontade, pode passar o tempo que for, vai acontecer. 40 anos tinha Calebe quando foi até a terra prometida ver se de fato ela manava leite e mel. Calebe sai daquela terra e recebe uma promessa de Moisés, através do próprio Deus, usando a vida de Moisés, dizendo que ele herdará aquela terra. 45 anos se passaram, desde a promessa de Deus derramada sobre a vida de Calebe, usando a vida de Moisés, até o dia do cumprimento da promessa. E quando Calebe, com Moisés já morto, se apresenta a Josué dizendo assim, olha, Deus me prometeu a terra lá em Cades Barneia, e eu creio que se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Eu quero dizer, Josué, que a mesma força que eu tinha 45 anos atrás, é a mesma. Eu tinha 40 anos quando a promessa chegou. Hoje eu tenho 85. Mas o propósito de Deus irá se cumprir na minha vida, porque para todas as realizações existe um tempo determinado, e pode passar 45 anos, como foi sobre Calebe, pode passar na velhice Abraão, já com 80 anos e os órgãos mortificados, mas se o Senhor
prometeu sobre a sua vida, é chegado o tempo do cumprimento do tempo na sua vida, do cumprimento do propósito, do cumprimento da unção, do cumprimento do ministério, da formação da família, da bênção instalada sobre a tua casa. Levante sua mão e diga assim: eu recebo, no nome poderoso que há em Jesus, o cumprimento das promessas que Ele fez sobre você. Então, se seu problema é com o tempo, esteja no Salmo de número 40, versículo de número 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se a tua questão é a respeito do propósito que Deus derramou sobre a sua vida, veja o que diz Efésios 1, 11 e 12. Nele nós fomos também escolhidos, diga amém, tendo sido predestinados conforme o plano, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Com que objetivo? De que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. O propósito maior de Deus sobre a vida de cada um de nós é que o que quer que nós façamos seja para a honra e glória de Deus. Você dança para a honra e glória de Deus. Você toca teclado para a honra e glória de Deus. Você toca guitarra para a honra e glória de Deus. Você tosa cachorro para a honra e glória de Deus. Você atende na nutrição para a honra e glória de Deus. Você prega para a honra de Deus. Você dirige para a honra e glória de Deus. Você faz tudo na sua vida para cumprir o propósito que Deus derramou sobre você, que é glorificar o nome do Senhor. E sobre as realizações, Filipenses 2,13, pois é Deus quem produz em nós tanto o querer como o realizar ou efetuar, de acordo com a sua vontade. Eu volto para isso. Se Deus lançou uma palavra sobre você, vai se cumprir, amém? Se Deus não lançou uma palavra sobre você, peça para que Ele lance. Mas que seja o desejo do seu coração conforme a vontade do nosso Deus. Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo Paulo fala assim: eu rogo-vos, irmãos, para que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da sua mente, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí Salomão agora vai falar de todas as suas experiências que ele vivenciou em relação ao nosso Deus com o tempo, do versículo de número 2 ao versículo de número 8. Aí ele começa a elencar: há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para matar, tempo para ferir, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de lamentar, tempo de dançar, de atirar pedras, de recolher pedras, costurar e de rasgar. Ele vai falar um monte de situações que existe um tempo determinado para que nós façamos cada uma delas. O próprio Salomão viveu essas contradições, vida, morte, atirar pedra, recolher pedra durante sua vida. A vida de Salomão é um testemunho dessas contradições. Salomão escreve basicamente 3 livros, um na sua juventude, outro na sua maturidade e outro na sua velhice. Na sua juventude, com toda a virilidade, com todo o vigor, ele escreve o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Aquilo ali é uma relação que Salomão tem com a sua esposa, mas pode também ser uma alegoria, alguns acreditam, de Cristo com a sua igreja. Afinal, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva adornada, esperando pelas bodas do Cordeiro. Quando Salomão vira alguém mais maduro, ele escreve o que a gente chama de provérbios. E a gente tem uma infinidade ali de sabedorias e ditados deixados por Salomão para nos ensinar. E chega a sua velhice.
E na velhice ele escreve o que eu chamo de um livro mais amargurado, mais azedo, mais mal-humorado da Bíblia, que é o livro de Eclesiastes. O homem que viveu a virilidade, a maturidade, agora vive o amargor, dizendo assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Olha o que ele diz, o capítulo de número 1, em outra versão, no verso 2. Que grande ilusão, o homem que foi viril, o homem que escreveu Cantares, o homem que foi maduro e escreveu Provérbios, agora está dizendo assim: que grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido, diz o sábio Salomão. Só que ele está querendo nos ensinar alguma coisa, dizendo que há tempo para nascer e há tempo para morrer, há tempo de atirar pedra e há tempo de recolher pedra. Escute bem. Vai botando os versículos aí, meu irmão. Versículo de número 2, Eclesiastes 3:2. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Todos nós nascemos, amém? Amém. Seja de forma cesárea, seja de forma num parto natural, nascemos. Todos nós morreremos, sim ou não? Sim, a não ser que Cristo volte. E aí nós subiremos para a honra e glória do Senhor. E não experimentaremos da morte, mas experimentaremos do arrebatamento do nosso Deus. Mas todos nós também nascemos no Espírito, sim ou não? No dia em que levantamos a nossa mão, nós caminhávamos para o sentido da morte, do inferno, do pecado e do diabo. Deus nos resgatou com um preço muito alto. Fomos lavados pelo sangue do Cordeiro e tivemos um novo nascimento em Jesus. E todos nós podemos morrer também espiritualmente, se a gente não permanecer em santidade e novidade de vida com esse mesmo Jesus. Mas eu prefiro nascer para Cristo e morrer para as obras da carne. Diga para quem está do seu lado: nasça todos os dias na esperança de que Cristo voltará. E morra, diga isso, morra para o mundo e para os pecados. A gente nasce, a gente morre. A gente planta e colhe. Salomão está falando de lei da semeadura. Só é possível colher se a gente plantar. Ninguém planta vento para colher vento. Quem planta vento, diz o ditado, colhe tempestade. Quem planta arroz vai colher arroz. Quem planta o bem vai colher o bem. Quem planta futrica, confusão, picuinha, panela, balde, espanador, porque tem tudo nas utilidades domésticas, aí não é só panela, vai colher isso também, meu irmão. Existe uma lei de semeadura e Salomão está falando sobre isso. Existe tempo de ferir e tempo de curar. E deixa eu falar, infelizmente, muitas vezes, mesmo dentro da igreja, nós ferimos as pessoas. Mas glória a Deus, que diante das sagradas Escrituras do Senhor, não existe ferida de morte que possa subsistir. Eu declaro sobre a sua vida que se um dia você foi o elemento que causou a ferida espiritual em alguém, Deus te usará para derramar a cura sobre essa pessoa. Existe tempo de derrubar e edificar. E eu declaro sobre essa igreja que é tempo de derrubar os falsos altares. Eu declaro sobre essa igreja que é o tempo de derrubar o gigante que vem nos afrontar. E é tempo de edificar a casa sobre a rocha, que é Jesus. E digo mais, é chegado o tempo de edificar um novo templo, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Existe tempo de chorar e tempo de sorrir. Deixa eu falar para você. Se alguém chegar em você e disser assim: não chore, Patrick, repreenda. Porque até Jesus chorou. Diante da morte do amigo íntimo Lázaro, ele chorou. E quem sou eu que não posso chorar? Posso. Chore. Se chegar o tempo de chorar na sua vida,
Você tem irmãos e irmãs que vão chorar sobre você. Mas eu creio que também chegará um tempo sobre este lugar, pastor, em que nós estaremos indo, sorrindo à vontade, porque chegará o tempo do júbilo sobre cada um de nós. Existe tempo de lamentar e tempo de dançar. Você não sabe a vontade que eu tenho. E dizer, ô menina, fica ali um pouquinho, hoje quem vai dançar sou eu. Fica ali. E eu fazer meus, claro, né? Com ordem e decência. Tem momento em que a gente vai lamentar nossas derrotas, nossas falhas, nossos pecados. Mas vai ter momento, meu irmão, em que a gente vai jubilar tanto, que a gente vai dançar como Miriam dançou, saindo do deserto e da prisão do Egito. Existe prisão deixando você distante de Deus. Eu declaro que quando você sair dessa prisão, você vai dançar de júbilo. A arca do Senhor diante de Davi, e ele dançando diante da presença de Deus. Existe tempo de atirar pedra e tempo de recolher pedra. Não tem como, Vanessa, não lembrar de Jesus e a mulher adúltera. Era chegado diante do adultério e da lei que era determinada sobre aquele lugar, o momento daquela mulher ser apedrejada e atirar pedras. Só que Jesus chegou primeiro. Eu vou repetir para você. Aquela mulher estava sentenciada à morte. Chegou o momento dela morrer, porque ela pecou. E o salário do pecado é a morte. A lei dizia isso, acabou-se. Só que Jesus chegou primeiro. E o tempo que era de atirar pedras, virou tempo de pedras soltas no chão. E eu imagino, caindo uma por uma. E Jesus olhando para aquela mulher e dizendo, o tempo de atirarem pedra em você acabou. Onde estão os teus acusadores? Eu também não te acuso. Vá e não peques mais. E o que era tempo de pedrada, virou tempo de pedra caindo no chão. Há tempo de abraçar e tempo de ser abraçado, de acolher e ser acolhido. Há tempo de buscar mais de Deus e de desistir dos nossos erros. Há tempo de conservar, manter a fé, e há tempo de jogar fora. E eu declaro sobre a vida dessa igreja, que é chegado o momento de conservar a fé, manter a fé e lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Há tempo de rasgar o véu do templo se rasgou no tempo apropriado. E há tempo de costurar, e nós não vamos usar esse tempo para costurar o véu de volta. O acesso, Tássia, já está livre. A gente já pode encontrar Jesus face a face. Eu não preciso mais daquelas tradições. Eu não preciso mais do holocausto. Eu não preciso mais do sacrifício no altar. Eu preciso de uma vida na presença de Deus e saber que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo derramou o seu sangue sobre as nossas vidas. E hoje temos acesso irrestrito ao nosso Pai. Tempo de ficar quieto e tempo de se expressar. Meu irmão, se for para você silenciar, silencie. Diga para quem está do seu lado. Se for o tempo de se calar, se cale. Mas se for o tempo, diga para ele, mas se for o tempo de se expressar, de se posicionar, se posicione. Vai ter situação que Deus vai exigir de nós silêncio, oração. Mas vai ter situação que Deus vai exigir de nós posicionamento. E posicionamento não é ser rude, não é ser estúpido. Posicionamento não é ser babaca, não é ser arrogante. Posicionamento é usando a palavra do Senhor. Admoestar em amor. Há tempo de amar e há tempo de odiar. Sim, há tempo de odiar. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Amar até nossos inimigos, que difícil, né? E odiar o quê? Odiar o pecado. Tempo de lutar e tempo de ter paz. Lutar
para ter paz e ter paz em meio às lutas. No versículo de número 9 e 10, coloca aí, Vanessinha. Terminei deixando para lá os versículos, não foi? Rapaz, compliquei, não foi? 9 e 10. Estou avançando, viu, meu irmão? A Bíblia do Senhor diz assim: que proveito o trabalhador... Olha, ele dá uma virada de chave, Salomão, agora, espetacular. Ele estava falando que há tempo de amar, tempo de odiar, tempo de abraçar. Aí agora ele diz assim, ó: que proveito o trabalhador tira de sua fadiga diária? Eu observo a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Aqui tem uma chave espiritual sobre nossas vidas muito importante, viu? Usar o nosso tempo para amar, odiar, chorar, sorrir, trabalhar, precisa ser um tempo sempre com Deus. Você pode dizer amém? E o sábio Salomão está dizendo assim, olha, especialmente a respeito do tempo de trabalhar. O trabalho pelo trabalho só gera fadiga e esgotamento. Quantos aqui concordam comigo que trabalho é uma bênção? Eu tenho certeza disso. Os pastores dessa igreja são bivocacionados. Exercem o pastoreio e seu trabalho secular. O pastor Leandro é professor, eu sou mantenedor de uma escola, nosso pastor Cássio tem um pet shop, nosso pastor Gabriel tem o seu trabalho, nosso pastor Lama tem o seu trabalho, todos bivocacionados. Mas trabalhar por trabalhar só vai gerar fadiga e esgotamento. Que proveito o trabalhador tira da sua fadiga diária? Eu observo a tarefa que Deus deu aos seres humanos, para que dela se ocupem. Trabalhar é uma bênção. Diante dessa verdade, que o trabalho pelo trabalho só produz esgotamento, engodo, fadiga, nós abandonaremos o nosso trabalho? Diga forte comigo: de jeito nenhum. Mas nós usaremos o tempo no nosso trabalho para cumprir a missão que Deus derramou sobre as nossas vidas. Missão essa descrita em Mateus 28, do verso 18 ao verso 20, que diz que Jesus aproximou-se, deu-lhes e lhes assegurou: toda a autoridade, isso é para você, receba aí, meu irmão. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o final dos tempos. E quando o final dos tempos chegar, será iniciado um novo tempo, que é o tempo da eternidade de Deus. É o lugar onde não existe mais tempo, mas a gente deve se ocupar da missão que Deus nos deu. O que isso quer dizer? Nosso trabalho não deve ser só pelo trabalho, meu irmão Eduardo. Nosso trabalho é guiado pela missão dada pelo Senhor. Nosso ministério, eu vou falando e você repete: guiado pelo Senhor, amém? Nosso trabalho, diga só o guiado pelo Senhor. Nosso trabalho, nosso ministério, nossa família, o nosso plantar, nosso colher, nosso amar, nosso odiar. E eu declaro sobre essa igreja que o seu tempo é totalmente guiado pelo Senhor. A sua vida é totalmente guiada pelo Senhor. E quando isso de fato acontecer, o seu trabalho não será mais um estorvo para você. Sua família não será mais um peso para você. Seu ministério não será mais um peso sobre você, porque você estará sendo guiado pelo Senhor por onde quer que você andar. No versículo de número 11 de Eclesiastes 3, a Bíblia diz assim:
Esse foi o versículo que ardeu em meu coração para eu chegar nessa mensagem. Vem ardendo há dias, há meses, esse versículo dizendo assim, que Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo e colocou no coração do homem um desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Escute só. Estamos num tempo onde existe passado, presente, futuro, minutos, segundos, horas, dias, anos, milênios, séculos, décadas. Porém, Deus colocou em nosso coração. A Bíblia não diz que Ele colocará. A Bíblia diz que Ele já colocou em nossos corações um desejo pela eternidade. Somos incompletos, em Cristo seremos completos. Somos temporais, em Cristo Ele já colocou em nós o desejo pela eternidade. Somos limitados, mas em Cristo voamos como a águia, corremos e não nos fadigamos, e permanecemos sempre em sua presença. Busquemos, pois, enquanto existe tempo, para nos levar para um local onde não haverá mais tempo. No decorrer dos versículos 12 em diante, Salomão fala no 12 assim: sendo assim, eu compreendi que não pode haver felicidade para o homem, a não ser a de se alegrar e fazer o bem durante toda a sua vida. Ele mais uma vez está dizendo, você é guiado pelo Senhor, então todo o intervalo de tempo que você compreende como vida, tem que ser para servir ao Senhor. Uns vão ter 90 anos desse intervalo de tempo, outros vão ter 35, outros vão ter 100 anos. Diga glória a Deus. 100 anos sobre você, meu irmão, coisa boa, consciente, firme, como a gente fala aqui no Nordeste, durinho, como é que fala lá no Rio de Janeiro, é assim, né? Olha, ele é durinho, né? Com 100 anos, para dizer que ele está lá. Fica agorando os velhinhos, não agore não, deixe ele viver. Mas esse período, seja ele qual for, será guiado pelas mãos do nosso Deus. No versículo de número 13, eu estou encerrando, diz que eu descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas daquele trabalho guiado pelas mãos do Senhor é um presente de nosso Deus. Aquele que agora é rei de Israel está dizendo, se o meu trabalho, o meu amar, o meu alegrar, o meu chorar, o meu sorrir for guiado pelo Senhor, o meu comer, o meu beber, a recompensa do meu trabalho for guiado pelo Senhor, aí sim eu terei motivo para me alegrar. Nos versículos 16 ao 21, depois você lê na sua casa, você vai perceber uma coisa interessante. Salomão agora vai comparar os seres humanos com os animais. E vai colocar todos numa mesma prateleira, dizendo, olha, todos eles vieram do pó e retornarão ao pó. Todos eles são absolutamente mortais. Só que existe uma diferença sobre nossas vidas. E aqui eu vou desencorajá-lo a imaginar no céu do cachorro, no céu dos gatos. São criaturas inocentes. Mas não tem isso aqui, alma. Alma é raciocínio. Sim, com sua respiração, com seus uivos, seus miados, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas somente nós temos a capacidade de errar e também nos arrepender. O sábio Salomão diz sobre a vida desses, que se arrependeram, que viveram uma vida de santidade, que reconheceram que são pó e para o pó retornarão, que são mortais, e um dia findará essa vida aqui nessa terra. Esses que reconheceram em Jesus que existe um outro ambiente que está sendo preparado desde a fundação do mundo. Você pode dar uma glória a Deus? É o ambiente em que nós estaremos. Nesse ambiente Jesus já está,
preparando todos os locais para nos receber e dizer: vinde benditos do meu Pai, para a casa que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. João 14, 1 ao 6 diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em mim, diz Jesus, crede também no Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E eis que eu irei preparar as moradas, para que onde eu estou, estejais vós também. E vocês já sabem qual é o caminho. Aí Tomé, Dídimo, incrédulo, diz assim: Senhor, nós não sabemos qual é o caminho. Jesus olha para ele: estão andando comigo há tanto tempo e não sabem qual é o caminho? Eu vos digo o que está escrito lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai à eternidade, ninguém vai para esse novo plano, para essa nova atmosfera que está sendo preparada, se não for através de Jesus Cristo. Quantos aqui já vieram através de Jesus? Eu encerro dizendo o que está escrito no versículo de número 22. Onde o sábio Salomão diz assim: considerando tudo isso, que existe um tempo para se cumprir todas as coisas, que existe tempo de amar, tempo de morrer, tempo de cuidar, tempo de jogar pedra, tudo isso. Considerando toda essa condição de que Deus já colocou no coração do homem o desejo pela eternidade, e que o homem é pó, assim como os animais, porém o homem tem a capacidade de se arrepender. Considerando tudo isso, eu cheguei a uma conclusão: de que não existe nada melhor para o ser humano do que ser feliz no seu trabalho que realiza e desfrutar dos resultados. Afinal, essa é a sua recompensa, um trabalho, um tempo de qualidade com o nosso Deus. Aí ele termina esse capítulo com uma pergunta. O sábio, ao que parece, não tem a resposta. Mas fica de pé comigo, porque você vai dizer a resposta para essa pergunta juntamente comigo, porque essa resposta já está no seu coração. A pergunta que o sábio faz, terminando, é assim, ó: porquanto, quem de nós tem o poder de saber o que vai acontecer conosco depois da nossa morte? Quem de nós tem o poder de dizer o que vai acontecer com a gente quando o nosso tempo acabar? Bota João 3,16 para a gente ler junto. Algum de nós consegue garantir para onde nós iremos quando o nosso tempo acabar? Vamos todos ler juntos o que vai acontecer sobre cada um de nós? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu declaro sobre essa igreja que nós sabemos sim o que vai acontecer conosco quando o nosso tempo aqui acabar. Nós sabemos sim para onde nós iremos quando o dia acabar, a noite acabar, os olhos não se abrirem, faltar o fôlego no nosso pulmão, os órgãos paralisarem, porque nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. E por causa disso eu posso ter a certeza que o que era tempo vai se transformar em eternidade. Porque Deus amou você de uma maneira tão grandiosa que deu Jesus Cristo, seu único Filho, para que a gente não morra, para que a gente não se preocupe com o tempo, para que a gente não se preocupe com o dia de amanhã, mas para que a gente tenha a certeza que o Deus que já depositou em nós o desejo pela eternidade concretizará
essa eternidade, quando a gente subir para os céus de glória. Se você vai subir junto com Jesus, dê o seu melhor aplauso ao Senhor, porque Ele te resgatou com sangue muito caro, e você subirá aos céus. Ele já está na eternidade, e a igreja de Jesus subirá junto.